E aí, meu povo que acompanha o canal do Paulo Munarete News, eu sou o Nene. Vamos iniciar o nosso programa da previsão do tempo. Vamos saber como será o nosso dia hoje, nesta terça-feira, dia 25 de 11 de 2025. Hoje o nosso dia amanheceu ensolarado, sem muitas nuvens, um dia bom para nós aproveitar. E isso vai durante toda essa semana. Podemos esperar aí um sol e temperaturas batendo aí aos 30, 31 graus durante essa semana ainda, hein, gente? O nosso programa aqui tem apoio da Moura Celulares, Mercadinho Conveniência, a Decelt Energia Elétrica, Destaque Centro Automotivo e também a Diltec Instalações Elétricas. Vamos acompanhar primeiro aqui na Clima Tempo como será o nosso dia hoje e ao decorrer dessa semana. Então hoje a gente pode esperar um dia mais ensolarado, um dia mais bonito. Durante a tarde sim vai aparecer algumas nuvens no nosso céu, aí umas aqui, outras ali, por conta ainda dessas instabilidades de chuva que teve desse final de semana e principalmente nessa segunda-feira. Então ainda permeiam o estado, essas nebulosidades, essas chuvas, mas não temos essa previsão de chuva aqui para Xanxerê nesta terça-feira. E também nem ao decorrer da semana, que vai ficar uma semana um pouco mais tranquila para nós. Amanhecemos com uma temperatura um pouquinho mais friozinho hoje, né, gente? As temperaturas um pouco mais baixas em decorrência dessas chuvas. E já falando dessas, pelo amor de Deus, o que são esses granizos, né, gente? O que são essas chuvas em pleno novembro? Essas temperaturas baixas, esse chão branco de gelo que está ficando aí, principalmente no domingo e ontem, segunda-feira, em algumas cidades. Loucura, né, gente? Loucura. Nossa temperatura hoje de manhã, então, 14 graus e a nossa máxima hoje chegando a 27 durante a tarde. Como eu falei para vocês, agora, a partir dessa terça-feira até na sexta, no sábado também a gente pode esperar um pouco mais de sol. Então, de hoje até o sábado, vamos ter aí um dia mais ensolarado, com a presença de algumas nuvens durante a tarde, principalmente, seja hoje, quarta, quinta, sábado, né? Então a gente vai ter a presença de algumas nuvens, mas elas logo se dispersam, tá? Então não fica aquela nuvem de chuva para nós aqui em Xanxerê especialmente. Para algumas cidades ainda continua a chuva, né? Mas vamos acompanhar nesse outro mapa aqui como que vai ser as nossas condições climáticas. Mas antes eu quero passar para vocês também uma palavrinha do nosso coordenador aqui da Defesa Civil de Xanxerê, o Luciano Peri, que ele passou para nós um recadinho em decorrência dessas chuvas que ocorreram ontem, tanto aqui em Xanxerê, graças a Deus, aqui nós tivemos a chuva um pouco mais tranquila, sem granizo, sem alagamento, sem nada, mas em algumas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas do Paraná também, mas especial em Santa Catarina, sofrem com os alagamentos, com as chuvas, com granizo forte. Erechim aí teve situação de emergência também, algumas cidades do Alto Vale do Itajaí também, com um alagamento até o teto das suas casas, bastante famílias ficando fora de casa. Já vamos acompanhar aqui essa questão de chuva extrema, gravidades, inundações, resgate de emergência em Santa Catarina, especialmente nesta segunda-feira. Vamos só ouvir uma palavrinha do Luciano Peri aqui, especialmente de Xanxerê e toda a região que teve granizo nessa segunda-feira, falando um pouquinho sobre. Vamos ouvir. A Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Xanxerê informa que na tarde desta segunda-feira, dia 24 de novembro, foram registradas ocorrências de granizo intenso e de pequeno diâmetro em 5 municípios da regional, sendo eles os municípios de Passos Maia, Coronel Martins, Ponte Serrada, São Domingos e município de Ipuaçu. Esses eventos foram identificados e emitidos alertas pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, possibilitando a minimização dos danos dessa forma. Até o momento não há registro de danos em edificações urbanas. No município de Ponte Serrada, houve o prejuízo localizado na área do interior, na plantação de milho, o qual inicia-se o atendimento e o levantamento por parte da Defesa Civil Municipal. Dessa forma, as defesas civis municipais seguem realizando os levantamentos e o acompanhamento da situação de forma pontual. Já a Regional de Defesa Civil de Xanxerê segue no monitoramento das condições do tempo e permanece à disposição para o atendimento aos municípios. Do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, Luciano Peri. Então essa palavrinha do Luciano Peri, aqui de Xanxerê, para a gente ouvir um pouquinho em relação a essas chuvas, esses granizos que teve aqui em Xanxerê e região, né? Foi algo assim, loucura como a gente estava falando, porque ver aquele chão branquinho, os quintal, os
potreiro branco de gelo é algo que em novembro é difícil da gente ver. E teve, né? Ontem, nessa segunda-feira, em algumas regiões aqui, pertinho de Xanxerê, teve esse granizo aí que ficou um acúmulo de gelo que é de se assustar. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, então, os alagamentos no Alto Vale do Itajaí, casas até o teto de água. Muitas famílias ficaram fora de suas casas, tiveram que ir para alojamento nessa segunda-feira. Estão prestando todos os auxílios necessários, tanto a prefeitura, das localidades e tudo, e também o pessoal da Defesa Civil de Santa Catarina. Essas chuvas intensas que atingiram Santa Catarina desde sábado, então provocaram danos em pelo menos 32 municípios. E de acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, 364 casas foram afetadas e 148 pessoas deixaram as suas residências em decorrência do granizo ou do alagamento aí dessas chuvas intensas que tiveram. Então foi várias cidades que tiveram aí chuvas intensas. O volume de chuva nas 24 horas até o fim da tarde dessa segunda-feira, então, foram 180 milímetros em Luiz Alves, 161 milímetros em Balneário Barra do Sul, 150 milímetros em Araquari, 141 milímetros em São Francisco do Sul, 128 milímetros em Massaranduba e 123 milímetros em Itapuá. Então é bastante chuva aqui na nossa região de Santa Catarina, né? Que as pessoas acabam tendo que sair das suas casas, acabam perdendo tudo, às vezes, e isso não tem, às vezes, a quem recorrer, né? A quem culpar, porque não tem, né, gente? É tempo, a gente não prevê, não é uma coisa assim que diz, não, foi isso que vou recorrer, vou lá buscar, vou culpar aquele. Não tem, né, gente? É algo assim que a gente não espera e que a gente tem que estar preparado para essas situações também, né? Sempre atento, sempre ouvindo aí as notícias e se preparando com um pouco de antecedência, que é quando dá. Porque às vezes, como aconteceu em Erechim, em questão de 10 minutos, destruiu aí vários telhados e as pessoas não estavam preparadas, não sabiam que havia um granizo de tal forma, mas acabou acontecendo. Bom, vamos ver então como vai ser aqui essa semana para nós, hoje e ao decorrer dessa semana. Como vocês podem ver, em decorrência de um ciclone que está aqui pertinho de São Paulo, como vocês podem ver aqui, ó, nessas imagens, um ciclone que está aqui ó, pertinho do Rio de Janeiro, perto de São Paulo, então ele modifica um pouco essas questões climáticas, por isso também bastante granizo em São Paulo, em algumas cidades, por conta deste ciclone. Acaba modificando também um pouco do nosso clima aqui no sul, principalmente na região mais litorânea, tanto Florianópolis quanto a região litorânea do Paraná, que vem com bastante chuva, como a gente pode ver, esses alagamentos, esses granizos aí, mas vem um pouco em decorrência desse ciclone, mas também por os efeitos Lanina. A partir dessa semana, então, a partir de hoje, começa a esquentar um pouquinho mais as nossas temperaturas, principalmente no início da manhã, e à tarde também esquenta um pouco mais, chegando aí próximo dos 30, 31 graus, tanto na quinta-feira quanto no sábado, especialmente, chegando aí próximo dos 31 graus durante a tarde. No domingo a gente pode esperar um pouco mais de nebulosidade, um clima um pouco mais fechado aqui para Xanxerê, Santa Catarina, porque vai ter sim algumas previsões de chuva durante a noite e a madrugada de domingo para segunda-feira. Então é isso que a gente pode esperar mais do final de semana, mas durante a semana teremos temperaturas iniciando já com um dia um pouco mais quente e se elevando essa temperatura até o finzinho da tarde. Então vamos ter temperaturas aí mais quentes durante esta semana, com algumas nebulosidades durante a tarde, mas não temos riscos de chuva, especialmente nem hoje, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Mas algumas nebulosidades ficam aí, principalmente na parte da tarde. Tá? Como vocês podem ver aqui no domingo, já começa a vir essas chuvas aqui do Uruguai, sobe para o Rio Grande do Sul, as nebulosidades começam a atingir aqui Santa Catarina também, mas é aquela chuva que ela chega entre a noite e a madrugada de domingo e ela fica também essas instabilidades com um pouco de chuva na segunda-feira para nós a semana que vem. Mas como nós estávamos comentando até no início do mês passado, agora a partir desse mês de novembro, da metade do mês de novembro, começa a esquentar um pouco mais. Então esses efeitos Lanina, que aqui no sul
tinha um pouco mais de frio lá no norte, mais quente, vai modificar a partir de agora, começa esse processo de mudança, começa a esquentar mais aqui no sul e chover mais lá, ficar um pouco mais frio lá no norte também. Então, a partir de agora, a gente começa a sentir um pouco mais esses efeitos do La Niña em questão de temperaturas. Já vamos atingir essa semana aqui temperaturas em torno de 30, 31 graus, então começa a esquentar um pouco mais. Não que não vai ter mais frio, vai continuar assim, baixando ainda um pouco as nossas temperaturas, principalmente até a gente se aproximar mais do mês de dezembro, mas vai ficar um pouco mais quente do que a gente estava acostumado, de iniciar a semana com 10, 11, 12 graus, agora começa a esquentar um pouquinho mais, iniciando a semana com 14, 15, às vezes 13, dependendo da chuva, conforme ela vem no final de semana, mas a gente começa assim a sentir esses efeitos de La Niña, das temperaturas aumentando um pouco mais para nós aqui em Xanxerê e toda a região. Essa é a nossa previsão do tempo para hoje e a decorrer da semana. Podemos esperar uma semana um pouco mais quente, não se esqueça de tomar água, se proteger, passar protetor solar e também com algumas nebulosidades durante a tarde. No final de semana, podemos esperar chuva no domingo durante a noite e a madrugada também, podendo até se antecipar durante a tarde algumas pancadinhas de chuva, mas isso a gente conversa um pouco mais específico na sexta-feira de manhã. Desejo a todos uma boa terça-feira e nos encontramos amanhã de manhã com mais previsão do tempo. Até lá!